Pela primeira vez, boa noite! Estamos aqui hoje, não sabemos exatamente onde, pois estamos em movimento nas proximidades de Mogi das Cruzes, aqui após uma apresentação do grupo Máscaras. Voltar. Da onde surgiu a ideia de desenvolver todo um projeto que enfatiza a relação de pais e filhos? Quem responde essa? Posso falar. Surgiu de uma conversa, na verdade. Todo o trabalho que a gente faz surge de conversas entre nós. E aí, numa dessas conversas, a gente percebeu que a gente tinha muito em comum entre... os nossos pais tinham muita coisa em comum. Todos são nordestinos, monossilábicos, a gente tem uma relação distante com eles. Então a gente, a partir disso, e aí eu lembrei do Carta ao Pai do Kafka, que é uma carta que o Kafka escreveu pro pai dele, o pai dele nunca leu, que virou livro. Enfim, aí a partir desse trabalho, de um longo trabalho de pesquisa, aí montamos o espetáculo, mas partiu dessa ideia, partiu da gente se tocar de que a gente tinha coisas em comum e que a gente queria falar sobre isso nesse momento. Como foi o processo de criação do espetáculo? Então, para a criação desse espetáculo, primeiro a gente partiu dos nossos relatos, né, do que a gente tinha para dizer sobre os nossos pais. Depois a gente foi atrás de pessoas, amigos da gente, que queria dar entrevistas pra gente. Então a gente elaborou um roteiro de perguntas e a gente perguntava coisas para as pessoas. E aí, no terceiro momento, a gente levou uma banquinha pra rua. E aí tinha um banco e uma mesa e uma placa escrito o que você diria para o seu pai através de uma carta. E aí as pessoas que estavam passando na rua liam essa placa e, se quisessem, vinham até a gente escrevia a carta para elas. E aí foi dessa maneira, com todos esses materiais, que a gente, mais literatura e coisas que a gente leu, que a gente criou esse espetáculo. Você vai falar, André? Que eu falei tudo. Dentro desse processo, a Alice falou das coisas das ações que a gente fez com os nossos pais. Eu gosto de falar disso porque eu fiz muitas ações dessas com o meu pai. A gente pensava, a gente conversava sobre o que a gente fazia, mas também a pessoa criava a ação que ia fazer com o seu pai. E como tem o espetáculo, eu criei, eu pensei lá em mandar, meu pai fazer uma carta também. E aí meu pai escreveu essa carta de 7 páginas, que a gente foi um material muito interessante para criar a cena que falava sobre o silêncio, que tem o papel picado e tal. Eu gostei bastante, isso foi interessante pensar assim, o espaço foi criado entre eu e meu pai, em que a gente, através dessas ações, podia, de certa forma, estar conectado e ter um espaço em que ele pudesse se colocar, que não pela palavra. E acho que isso tornou a coisa mais fácil, num certo sentido. Não que a nossa relação ficou mil maravilhas, né? Tanto que ele não assistiu o espetáculo até agora. Ele não vai assistir, tenho certeza, mas assim, a gente teve um contato e eu tive mais proximidade e mais propriedade da história dele. Qual a sensação de vocês ao ver o projeto fora do papel? A luz diz quem fala. A sensação é muito boa, assim, é incrível. Mas na verdade não tem, tem uma diferença, assim, lógico que tem uma diferença que a gente começa a concretizar as coisas, você tem a verba para produzir, você começa a ensaiar, etc e tal. Mas durante o processo de escrita do projeto, a gente já está trabalhando. E pra gente, a gente já está pesquisando, a gente nunca parou de ensaiar para começar a fazer um projeto, vai tudo andando meio junto. Então acho que a única diferença é que as coisas começam a acontecer de fato, né? Acontecer num sentido concreto. A gente
vai encontrar as pessoas concretamente, a gente vai produzir o figurino concretamente, a gente vai fazer essas coisas. Mas na real o projeto ele é um todo, assim, ele sempre está rolando, desde o momento que a gente começa a pensar até o momento de apresentar. Como foi pra vocês, ao iniciar o espetáculo, perceber que na plateia, além de humanos, haviam muitos pernilongos para prestigiar o trabalho de vocês? Essa eu respondo. Teve a cena que eu tava segurando o boneco, teve um desses não era pernilongo, era outro bichinho, mas era maior, então incomodava mais. Ele pousou bem na minha mão. Enquanto eu tava mexendo o boneco, eu falei, nossa, e agora? Mas aí eu deixei, calma, só não poderia ele entrar tipo no meu olho, no meu nariz, na minha boca. Mas eu achei que tava ok, assim, tava light. Além dos relatos de pessoas que participaram da pesquisa, vocês relataram histórias próprias? Sim, como eu havia dito, a gente parte dos nossos próprios relatos, né? Então, quando eu falo, tem um momento na peça que eu falo que o meu pai não falava comigo e eu achava que isso era por conta de um episódio que aconteceu na minha infância. Esse episódio realmente aconteceu. Realmente deixei de cumprimentar meu pai e eu achava que o fato dele não conversar comigo era uma vingança, entre aspas, por conta desse episódio. Vocês têm mais apresentações? Temos mais 2 apresentações. Por favor, quem estiver assistindo esse vídeo muito carinhoso, por favor, vão nos assistir. Dia 22 e 23 de novembro. Dia 22 é às 8 e dia 23 é às 5 da tarde, no Céu Formosa, na Zona Leste. Entrada franca. Próximo ao Terminal Vila Carrão. Vocês têm página no Facebook, algum vlog, algum site, alguma coisa? A nossa página no Facebook é facebook.com/teatromas.caras. Lá tem todas as informações sobre esse processo. Sobre processos passados, a gente tem um blog que chama diariodamargem.blogspot.com. Quando chegar lá, eu te ligo. Se der tempo ainda, eu vou. Nossa, mano. Beijo. Não, era pra me filmar não. Ups, gente, desculpa. Eu acho que a gente vai ter que contribuir pra ficando calado por causa. Ai, tá. Vamos fazer a vinheta pra começar? Vinheta, beleza. Do you, Ana 10, tá? 1, 2, 3, Vou foi. passar numa parte que não tem tanta pula-pula pra falar da Não, não. 22 e 23 de novembro. Que? É terminal, né? Grupo Silêncio, visite o nosso blog, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossas ideias e nos ajude a espalhar a cultura pelo mundo. NPC Vila Curuçá, diretamente eu não sei. de algum lugar aí de São Paulo, e tchau!